Fala galera ligada no Pautas e Táticas, a gente já tá devendo para vocês há algum tempo análise rápida sobre o São Paulo do Rogério Ceni, finalista da Sul-Americana, vai jogar no próximo sábado essa final internacional que pode salvar uma temporada em que o time perdeu a final do Paulista pelo Palmeiras, caiu na Copa do Brasil na semifinal, mas chegou a eliminar o próprio Palmeiras, e faz um Brasileirão um tanto quanto irregular, mas tem alguns padrões táticos que são interessantes de serem analisados. Então é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero conquistar sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento para os amigos, no caso desse vídeo, principalmente para os São Paulinos, né? Além de seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convido a navegar pelo canal para conferir mais do nosso conteúdo, beleza? Vamos pegar aqui a nossa prancheta, abrir nossas anotações, né? O sistema tático mais utilizado desse time é o 4-1-3-2, mas também pode jogar no 3-5-2 e tem algumas variações durante o jogo também que se assemelham a um sistema com 3 zagueiros. A gente vai ver isso a partir de agora. Felipe Alves foi contratado, né, no meio da temporada, é o goleiro titular. Rafinha, ou também pode ser o Igor Vinícius, na lateral direita. Diego Costa e Léo, né, o antigo lateral esquerdo, formam a dupla de zaga. E na própria lateral esquerda pode ser o Reinaldo ou o Wellington. Pablo Maia é o primeiro volante. O Rodrigo Nestor é o segundo volante, joga aqui no meio da linha de 3. Aberto pela direita, às vezes nem tão aberto assim, Alisson. E pela esquerda, também no mesmo cenário, o Patrick. A dupla de ataque, Luciano e Calleri. Esse time ainda pode ter o Igor Gomes, foi muito criticado pela torcida, então ele foi para o banco, mas poderia jogar atrás, né, do Calleri ou no lugar do Luciano, como foi no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, por exemplo. O próprio Igor Vinícius, né, como opção ali para ala. Inclusive, quando o time joga com 3 zagueiros, o Rafinha pode ficar sendo um desses 3 zagueiros, e aí podem jogar os dois juntos. Igor Vinícius também pode ser um meia aberto pela direita no lugar do Alisson. Esse time tem o Miranda como opção para a zaga, tem o Nicão como opção para o ataque, o Jandrei, que era o titular antes da chegada do Felipe Alves. Essas são algumas opções que o Rogério Ceni tem, beleza? Então vamos lá. A saída de bola, ela acontece sempre com um padrão de 3+1, seja no 4-1-3-2 ou no sistema com 3 zagueiros fixo. Quando joga no 4-1-3-2, o primeiro volante recua e o segundo volante fica aqui na frente da defesa. Os dois laterais não passam tanto no primeiro momento e os dois meias centralizam. Num primeiro momento, esse é o desenho tático do São Paulo na saída de bola, beleza? Mas também pode ter um lateral mais preso e um outro mais solto. Dessa forma o meia continua por aqui, o volante fica realmente aqui na frente e um lateral fica um pouco mais preso, enquanto que o outro sobe. E o time pode ter esse desenho tático na saída de bola. 2 jogadores mais abertos, aqui a saída de 3 com mais um jogador. A saída de bola tem sempre esse desenho, beleza? Eu gosto sempre de voltar para o desenho tradicional para não me perder aqui. Se for o caso, a gente volta para aquele desenho, mas só para não me perder durante a análise, a gente volta aqui para o desenho tradicional, beleza? Então, esse jogador, quando está na saída de bola, ele sempre se posiciona nas costas da primeira linha de pressão defensiva do adversário. Quando o adversário sobe pressão com 2 jogadores e um fica aqui mais preso, ele sempre vai se movimentar nas costas dessa linha de defesa para poder ser uma opção de passe. Então, seja lá quem esteja com a bola aqui, vai ter sempre essas 3 opções de passes, né? 2 laterais e o segundo volante por aqui. Ou mesmo um lateral só, porque o outro lateral está mais preso, beleza? Então esse é o desenho tático do São Paulo na saída de bola. Quando o time quer ser um pouco mais ofensivo, joga com o Igor Vinícius e Reinaldo ou Wellington nas laterais, para que ambos subam ao mesmo tempo, enquanto que um volante recua entre os zagueiros, como a gente já mostrou. Os 2 laterais subindo ao mesmo tempo, e aqui nessa possibilidade de termos Wellington ou Reinaldo na lateral esquerda e o Igor Vinícius na direita, são 2 jogadores mais ofensivos para poder atacar o fundo, beleza? Então quando joga o Rafinha na lateral,
normalmente o meia pela direita é um jogador mais ofensivo, pode ser até o Marquinhos, né? Para que o segundo volante ocupe seu lugar por dentro. E o Rafinha fique ali na saída de 3, beleza? Então o Igor Vinícius sobe, esse meia vem para dentro, o segundo volante fica aqui, ó, por dentro. Principalmente quando o Rafinha fica um pouco mais preso. Aqui com o Igor Vinícius, né? A possibilidade do Igor Vinícius subindo. E aqui, faz de conta que esse jogador número 8 é o Rafinha. E o número 2 aqui é o Igor Vinícius, beleza? Então esse é o desenho tático mais ofensivo do São Paulo. Tirando aqui os adversários rapidamente. O Igor Vinícius é mais ofensivo do que o Rafinha, naturalmente, né? Empurra o meia do lado da jogada para dentro. E o fato é que o time espeta 2 jogadores pelos lados e acumula jogadores por dentro para abrir as defesas adversárias e ter gente para aproveitar os espaços. Na entrada da área, normalmente são esses 3 jogadores. A dupla de ataque dentro da área e esses 3 aqui. Então quando o time abre o ataque, passado aqui a fase de saída de bola, tem 3 jogadores aqui mais atrás, mais presos, e aí o time abre esses 2 elementos e fica aqui com mais jogadores acumulados por dentro, beleza? Justamente para manter a posse e ter mais possibilidades de tabelas e de abrir as defesas do adversário com esses 2 jogadores, que vão chamar a atenção dos laterais adversários, vão aumentar mais o espaço entre um zagueiro e um lateral. Os 2 zagueiros vão ter que ficar atentos aos 2 atacantes do São Paulo e aumenta ainda mais esses espaços para penetração desses jogadores. E normalmente eles vão ter que prender mais um homem na defesa para não ficar nessa igualdade numérica que é sempre pior para quem está defendendo. Então normalmente as equipes adversárias recuam mais um volante ou jogam com 3 zagueiros para poder ter essa sobra aqui na dupla de ataque. Mas o time normalmente acumula jogadores na frente da área dessa forma, com 5 jogadores, os 2 atacantes e os 3 meio-campistas, digamos assim, que jogam na frente do primeiro volante do São Paulo, beleza? Então, a construção de jogadas costuma sempre ser por dentro, partindo do flanco para o centro, ou mesmo de trás, com os zagueiros precisando ter qualidade no passe, justamente para achar esse setor, a entrelinha do adversário. Deixa eu botar aqui um camisa 5 aqui do adversário, né, para a gente ilustrar que são 2 linhas de 4, num exemplo. Esses jogadores aqui eles têm que ter muita qualidade no passe para poder achar, principalmente esses jogadores que se posicionam na entrelinha, para eles receberem a bola, girarem o corpo, tabelarem e poderem infiltrar na área, fazer, construir alguma jogada de ataque. Bom, agora eu vou tirar mais uma vez, né, para ficar mais visível, para ficar melhor a nossa visualização do time do São Paulo. O lado forte do ataque do São Paulo é o lado esquerdo, principalmente quando o Patrick é um jogador que faz um movimento de dentro para fora, principalmente quando ele recebe aqui esse passe. Ele faz esse movimento de dentro para fora para poder receber, mas normalmente o passe não é direto para ele. Normalmente um atacante, pode ser o Calleri, vamos botar aqui o Calleri como 9 e o Luciano como 10. O Calleri faz esse recuo para poder fazer um pivô, receber a bola e aí devolver para o Patrick um pouco mais livre de marcação, porque a defesa normalmente vai ter a atenção chamada pela movimentação, pela saída da área, com o Calleri, e aí ele faz essa saída para poder fazer um pivô, e aí devolver a bola para o Patrick um pouco mais limpa, né? Sem marcação, e depois ele tem a liberdade para poder correr para a área. Quando o time faz uma jogada de linha de fundo, geralmente tem 4 jogadores mais o Calleri entrando na área. A dupla de ataque e os 3 jogadores que flutuam por trás dele, como a gente já havia falado. Então tem muita presença de área. A equipe do São Paulo, quando é uma jogada de linha de fundo, pode ser com um lateral, pode ser com o próprio Patrick, mas sempre que alguém leva a bola para a linha de fundo, tem 5 jogadores entrando na área. O time costuma acumular jogadores também do lado da bola para facilitar a troca de passes. O volante normalmente se posiciona nas costas da defesa, quando o time acumula e atrás a marcação, justamente para receber a bola com mais liberdade. Quando as atenções se voltam para esse volante, o Calleri ataca a profundidade para poder receber a bola no fundo. Então vamos ilustrar essa situação. Quando o time do São Paulo está aqui, ó, criando a jogada, construindo pelo lado direito. Atraiu a marcação
do adversário todo para aquele lado. Normalmente dentro desse bloco aqui, vamos imaginar que isso daqui é um bloco, por fora desse bloco vai se posicionar um volante. Vou mostrar aqui como esse camisa 8. Então o São Paulo vai tentar, né, construir as jogadas por aqui e tentar fazer com que por fora do bloco a bola chegue até o volante, justamente para que ele possa acionar a profundidade aqui com algum jogador. Esse jogador normalmente é o Calleri, também pode ser o Luciano. Então ele aciona a profundidade para que esse jogador ataque um espaço vazio, também por fora desse bloco de marcação do adversário, beleza? Quando os ataques são pela direita, o Patrick costuma invadir a área sempre visando o segundo pau. As defesas ficam muito atentas ao Calleri e ele se posiciona no espaço livre de marcação. O Patrick joga aqui pela esquerda, então se a defesa do adversário estiver toda aqui, ó, concentrada na construção de jogada pelo lado direito do São Paulo, o Patrick vai se posicionar aqui, ó, nas costas do lateral esquerdo, porque ninguém está atento a ele nesse momento da jogada. Então numa inversão, num lançamento longo, as pessoas vão esquecer dele, né? Os jogadores adversários vão esquecer dele, vão ficar com muita atenção focada em Calleri e Luciano, que são as duas principais armas de ataque do São Paulo. Então faz esses lançamentos, nessas inversões de bola, principalmente para o Patrick, beleza? Quando o Luciano é titular, normalmente ele sai da área e o Rodrigo Nestor se aproveita muito dos espaços que ele deixa. É outro jogador também de muita mobilidade, o Rodrigo Nestor. Normalmente ele é o segundo volante do time, esse camisa 8, digamos assim. Então nas saídas de bola do Luciano e a atração de marcação de algum jogador, quem ocupa a área, quem costuma atacar a área, é principalmente o Rodrigo Nestor, beleza? O time gosta muito das jogadas individuais e de mano a mano, principalmente quando atua com 3 zagueiros, quando atua no 3-5-2. Então faz com que esses jogadores estimulem o mano a mano, principalmente aqui esse quarteto ofensivo. Normalmente vai ter um lateral, um meia que é mais aberto, aqui o segundo volante e os 2 atacantes. Eles vão ficar em jogadas de mano a mano contra a defesa do adversário, principalmente quando o time está se defendendo e decide atacar. E falando de defesa, né, quando o São Paulo atua com uma linha de 4, prefere ter a sobra na defesa, com as laterais na linha do volante e a zaga ficando ali na sobra. Então o time foca muito o corredor central e deixa aqui esses corredores um pouco mais livres, né, sem muita marcação. Mas quando o time sobe pressão, principalmente quando joga na linha de 4, os laterais vêm aqui para a linha do volante para poder acumular jogadores nesse setor e, precisando defender, eles fazem uma diagonal de cobertura um pouco mais tranquila de se fazer, né? Um pouco mais fácil, porque eles não estão na própria linha de fundo. Eles se posicionando aqui, eles podem recuar com mais facilidade. Mas quando joga com 3 zagueiros, a configuração é de um 5-2-1-2, fechando o corredor central com os volantes, né, com um meia e com uma dupla de atacantes guarnecidos por uma linha de 5. Então o time normalmente segura 2 jogadores, um meia e 2 atacantes, né, com uma linha de 5 um pouco mais atrás. Foca o primeiro combate na marcação com esses jogadores e a linha de 5 protege um pouco mais a linha horizontal, né, os espaços pelos lados, principalmente, acumula jogadores ali na primeira linha. É um padrão que muitos times vêm fazendo, beleza? Esse São Paulo que não faz um campeonato brasileiro muito bom no momento, tá no meio da tabela, mas isso também é reflexo da atenção que o time deu para as Copas. Conseguiu chegar às semis da Copa do Brasil, chegou a eliminar o Palmeiras nos pênaltis nas oitavas de final, como a gente abriu dizendo, e foi eliminado pelo Flamengo nas semifinais, acabou perdendo os 2 jogos, mas não é nenhum resultado de outro mundo, né, ser eliminado hoje para esse Flamengo do Dorival Júnior. Vai decidir a Copa Sul-Americana contra o Independiente del Valle. Se vencer, já vai garantir vaga na fase de grupos da Libertadores ano que vem. E vai ver aí o brasileiro ser uma mera formalidade, né, para o tricolor paulista. Mas se perder, aumenta ainda mais a pressão para cima do Rogério Ceni, que não é unanimidade
entre público e crítica no clube, mas é um grande ídolo, né, da torcida. A diretoria já estuda renovar o contrato dele para o próximo ano. Ele chegou a dizer que sairia caso perdesse a final da Sula e nem cobraria multa rescisória, abriria mão disso, né, caso isso fosse contentar quem quer ver a saída dele ou quem acha que ele está no São Paulo por causa do dinheiro que recebe. A minha opinião sobre o Rogério Ceni, acho que vocês já sabem, né? É um técnico muito promissor, ainda não é um técnico pronto, né? Pensa fora da caixinha, que normalmente a gente vê no futebol brasileiro, mas é um cara que foi grande demais como jogador e por estar em início de carreira, ainda não tem as costas tão largas para suportar a pressão de, por exemplo, um Cruzeiro ou um Flamengo, que foram clubes que ele assumiu depois de fazer história no Fortaleza como técnico, e que muitas vezes tem jogadores que são contemporâneos ao Rogério Ceni, que jogaram ao lado ou até mesmo contra, que não veem ele como essa autoridade dentro do vestiário, que não veem ele como um chefe, né, de um elenco. Então, no Cruzeiro dizem que ele foi boicotado, no Flamengo, jogadores parecem até gostar deles, né, quando há os embates Flamengo e São Paulo, a gente vê um respeito, um carinho bem grande dos jogadores, mas também tem, né, rusgas com a diretoria, enfim. Né, já é a segunda passagem dele como treinador pelo São Paulo. Ele tem a chance de conquistar o primeiro título como treinador com a camisa do Tricolor Paulista e, curiosamente, seria o mesmo título que ele ergueu, por último, como jogador exatos 10 anos atrás, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!